Olá, graça e paz, boa noite, tudo bem? Obrigado por me receber aí na sua casa mais uma vez. Fui convidado a estar trazendo uma palavra aqui para vocês hoje, né? Uma palavra bem rapidinha. Aqueles que não me conhecem, eu me chamo Dalton. Eu sou esposo da Larissa, eu sou pai do Miguel, faço parte da Igreja Ceia, com muita alegria, sendo muito bem recebido por essa família. Bom, a palavra que eu tenho para trazer para vocês hoje, digamos assim, eu chamaria de 4 passos para uma boa vida, né? 4 passos fundamentais para uma boa vida. E essa palavra Deus trouxe ao meu coração há cerca de um ano, né? Eu lembro que em setembro do ano passado, Deus falou comigo forte sobre esse tema, né? Sobre esses 4 passos. Apesar de eu já conhecer essa palavra há um certo tempo, esses passos há um certo tempo, no ano passado ela veio com muita mais ênfase, né? E como a palavra se renova, a gente sempre consegue tirar mais ensinamentos de alguns ensinos. Então, eu queria estar orando com vocês hoje para que a gente possa dar início, tá bom? Aí na sua casa, que você possa fechar os seus olhos junto comigo e pedir também que o Senhor venha se revelar nesse momento. Pai amado, muito obrigado, Senhor, pela oportunidade, Senhor, que o Senhor me permitiu estar aqui agora, que o Senhor me deu, Senhor, de estar trazendo uma palavra, Senhor, para a tua casa, para a tua igreja, Senhor, para os meus irmãos, Pai. Senhor, que a minha opinião seja diminuída, Senhor, nessa noite, Pai, que todos os conceitos que eu tenho já pronto de mim mesmo, Senhor, sejam diminuídos, Pai, mas que a tua palavra, que aquilo que procede de ti, Senhor, seja derramado nesse lugar e que alcance o coração de cada um dos teus filhos, Pai. No nome todo-poderoso de Jesus, Pai, aqueles que não irão assistir esse culto hoje, Pai, mas que irão assistir num próximo momento, Senhor, eu creio que a sua palavra é poderosa, Pai, para falar, independente do momento em que essa gravação vai ser startada para cada um dos seus filhos, Pai. No nome todo-poderoso de Jesus, se faz presente aqui. Usa a minha boca como tua, Pai. No nome todo-poderoso de Jesus, Deus. Amém. Glória a Deus. Bom, vamos lá. Eu vou ler alguns textos aqui. E aí, talvez se você for buscar referências na palavra, né, pelas referências que eu for te dar, vai ficar um pouco demorado, né, porque são vários textos, e aí até você achar, talvez não fique legal, mas por hora eu te peço só que você confie em mim, anote as referências bíblicas, escute o texto, e aí você faça a leitura, né? Na minha Bíblia que eu uso aqui é a NVI. Então, talvez você tenha uma versão que você é mais familiarizado, ou para você ficar mais claro, e eu te aconselho que você anote essas referências, ou então depois pause o vídeo, busque e faça a leitura também na sua versão, para que de fato o entendimento chegue até você, e peça a Deus também que traga o entendimento dessa palavra, assim como nós pedimos, né? Bom, 4 passos para que você tenha uma vida tranquila em Cristo, né? A vida tranquila do crente, né? Do cristão, a gente já sabe que o tranquilo é saber que existe um Deus que nos protege, né? Nós passamos por lutas e tudo mais, mas é muito mais difícil sem a presença de Deus. Com Deus nós temos lutas, mas nós sabemos que tem aquele que vai nos proteger e que já nos deu a vitória, desde que nós tenhamos fé nele, né? E ajamos de forma coerente, ética, né? Conforme os princípios cristãos, né? Os princípios do nosso Pai. Então, o primeiro passo, ame a Deus com tudo que você possui, com tudo que você tem. O texto que nós vamos estar usando aqui como referência está lá em Mateus, no capítulo 22, e os versículos são 36, 37 e 38. Aí, quando Jesus foi questionado por um fariseu, né, aí ele diz lá no verso 36, Mestre, qual é o maior mandamento da lei? Respondeu Jesus, ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todo o seu entendimento. Esse é o maior mandamento. E aí, o que acontece? Esse texto está diretamente relacionado a minha intimidade com o Senhor. Como que eu vivo com Cristo? Como que é a minha vida com Deus? Né? Será que eu digo que eu amo a Cristo, mas é só de boca? Será que as minhas atitudes louvam a Deus? Será que Deus escuta a minha voz todo dia? E aí quando eu falo escuta a minha voz, eu falo intimidade,
Eu não estou falando somente daquele momento de oração em que você se ajoelha, ou talvez senta, ou fecha os olhos e conversa com Deus e tudo mais. Eu estou te falando sobre tê-lo como seu maior e melhor amigo o tempo inteiro. Não que você não deva ter um momento exclusivo para a oração. Na verdade, te aconselho muito, você deve, nós precisamos ter esse momento. E apesar do dia ter 24 horas, como é difícil às vezes a gente parar e dedicar 10 minutos que seja do nosso tempo para ter um tempo diretamente com o Senhor, dedicar 1 hora para a leitura e conhecimento da palavra, né? Então, assim, nós precisamos ter tempo, sim, com Deus, mas Deus precisa ser a nossa companhia durante todo o dia, enquanto eu estou dirigindo, enquanto eu estou no meu trabalho, enquanto eu estou recebendo um troco no supermercado, em que a caixa me deu um troco a mais. Afinal de contas, eu não peguei a mais do caixa dela, ela que me deu a mais, mas eu tenho que lembrar que eu amo a Cristo. Por conta disso, eu vou lá e devolvo aquele troco que veio a mais para mim, aquele troco que não é meu. Então, essa é uma atitude de quem também ama a Cristo. E aí eu queria ler com vocês lá, João 14, 21, ainda sobre o primeiro passo. O que Jesus fala sobre o amor a Ele, né? Quem tem os meus mandamentos e lhes obedece, esse é o que me ama. Aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me revelarei a Ele. Então talvez você já tenha escutado, eu amo Jesus, cara, e tudo mais. Mas você guarda os mandamentos e você busca ser uma pessoa melhor a cada dia? Porque se você diz que ama e não busca pelo menos se aperfeiçoar em amar ao próximo, em cumprir todos os mandamentos, talvez você não está amando da forma que Deus menciona que é o verdadeiro amor a Ele, né? E o segundo passo, muito importante, muito interessante, ame a sua família. Ame a sua família. Jesus é uma família, né? O projeto de Deus, a maior instituição assim de Deus é a família. Jesus vive família na sua diviníssima trindade de Pai, Filho e Espírito Santo. Eles vivem um Deus trino, um único Deus trino vive família. Em 3 pessoas, um único Deus é 3 pessoas ao mesmo tempo, né? Então, o texto que nós vamos estar usando de referência aqui está lá em 1 Timóteo, o capítulo é o de número 5, o versículo é o número 8. Se alguém não cuida de seus parentes, especialmente os de sua própria família, negou a fé e é pior que um descrente. Beleza, você vai ver que o primeiro mandamento, o maior de todos, é amar a Deus de toda a sua alma, de todo o seu entendimento. E o segundo maior é semelhante a esse, mas ame ao próximo como a ti mesmo, né? E aí, Deus ainda, Paulo, quando escreve a Timóteo, ainda complementa, beleza, ame o próximo. Mas se você não amar, não servir, principalmente aqueles da sua casa, da sua família, você é pior que um descrente. Afinal de contas, o nosso primeiro ministério é na nossa casa. As primeiras pessoas que merecem receber a nossa atenção, o nosso carinho, o nosso amor, como pessoas naturais, né? É a nossa família, está dentro da nossa casa. E Paulo continua quando escreve a Timóteo no capítulo 3, voltando um pouquinho, no verso 5. Pois se alguém não sabe governar a sua própria família, como poderá cuidar da igreja de Deus? Quando eu falo isso, eu não quero te desencorajar a seguir um ministério que você tem na igreja, eu não quero de forma nenhuma, mas eu quero te encorajar a ser muito melhor com a sua família a partir de hoje, muito melhor do que você já era, porque se você hoje ama, gosta de servir ao reino de Deus, né, que afinal de contas nós precisamos sim de muitos trabalhadores, que você lembre que a sua meta maior ainda é servir na sua casa, é governar na sua casa. Se você é marido, ser o sacerdote da sua casa. Se você é esposa, ser auxiliadora idônea e junto, do lado do seu marido, governar a casa, né? Os filhos respeitarem os pais e os pais converterem o coração aos filhos, né? E aí eu lembro que um bate-papo que eu estava tendo com o pastor Paulo sobre esse assunto, né? Há uns meses atrás, ele ainda acrescentou, né? A gente dividindo essa bola e tal, esse assunto. E ainda falou, Adalto, família, mas primeiro cônjuge, depois filhos. Aí eu fiquei, poxa, mas primeiro cônjuge, depois filhos? Na hora eu não entendi muito bem, e depois ele me explicou e ficou algo assim muito marcante, que fez muito sentido na minha vida, né? Talvez você conheça algum colega seu de escola da época, ou que você conheceu em algum lugar quando era jovem, criança e tal, e que aí vocês cresceram, ou talvez até você mesmo, e os pais se separaram depois de um tempo, infelizmente. E aí, quando que isso acontece? Geralmente, quando a gente costuma colocar os nossos filhos ao centro.
Quando eu deixo de amar mais a minha esposa e servir mais a minha esposa, e passo a servir mais o meu filho e amar mais o meu filho. E vice-versa, as esposas também, né, também podem amar mais os filhos e deixarem os maridos um pouco mais desassistidos. Só que aí os filhos nós criamos e chega um determinado momento, eles são lançados e eles vão se unir às suas esposas, as esposas vão se unir aos seus maridos, vão viver uma só carne com eles e vão sair de casa. E aí vai chegar um determinado momento que o pai que amou e serviu somente o filho ou serviu mais do que a esposa que amou e serviu mais os filhos do que o marido, vão se deparar olhando um para a cara do outro e vão falar, cara, o neném cresceu. Tudo que eu aturava por você agora... Tudo que eu aturava de você por causa do filho, não preciso mais aturar. O que eu estou fazendo junto? Às vezes nem se conhece mais. Passou a conviver tanto tempo junto, mas devido a focarem sempre na criança, deixam de se conhecer, porque a vida vai passando, vão se transformando, do bebezinho até o jovem de 20, 23, 25 anos quando casa, muita coisa vai acontecer. E aí se percebem dois estranhos dentro de casa. E acabam se separando numa fase que merecia tanta atenção, que é uma fase quando você já tem uma certa idade, precisa ter um companheiro do lado, precisa ter com quem poder conversar e poder se abrir de verdade, né? Porque assim, os nossos filhos vão estar vivendo a vida deles, nós não podemos ser peso para a vida dos nossos filhos. Então, ame a sua família, mas foque no seu cônjuge e juntos trabalhem o amor com seu filho. Afinal de contas, o seu filho, para ser uma criança feliz, ele precisa ter a segurança do amor entre pais, né? Um relacionamento saudável entre pais gera um ambiente seguro para o crescimento dessa criança, que não deve ser rei dentro de casa, mas um príncipe, sim, filho de um verdadeiro rei sacerdote e de uma rainha, uma auxiliadora idônea, para que essa criança cresça de uma forma sobrenatural e servindo e amando a Deus e amando a família, vendo que família é algo legal sim, é algo que vale muito a pena. Algumas pessoas têm algumas visões um pouco diferentes sobre amar a família, né? Alguns textos geram uma certa dúvida quando a pessoa lê trechos da Bíblia sem ter um determinado entendimento. Por exemplo, o texto de Mateus, no capítulo 10, e os versículos 37 e 38, diz assim: quem ama o seu pai ou a sua mãe mais do que a mim não é digno de mim. Quem ama o seu filho ou sua filha mais do que a mim, não é digno de mim. E quem não toma a sua cruz e não me segue, não é digno de mim. Só que aí, com isso, a gente vê muitas pessoas até cometendo e falando até frases antibíblicas, né? Que, não, eu preciso servir a Jesus, a minha família, Deus vai cuidar, mas eu preciso estar lá envolvendo, eu preciso cuidar da obra e tudo mais. E aí a minha família fica na mão de Jesus, Deus, cuida da minha família que eu vou estar cuidando dos seus e tudo mais, o que é totalmente antibíblico, como nós lemos lá em Paulo. E na verdade, se você observar o detalhe, Jesus fala no Evangelho de Mateus, quem ama seu pai e sua mãe mais do que a mim. Quem ama seu filho ou sua filha mais do que a mim. Não está falando que você não deve amar, até porque amar os seus filhos, amar a sua esposa, amar os seus pais, também é demonstrar amor a Deus por gratidão daquilo que Ele te deu. Afinal de contas, nossos filhos são bênçãos, nós devemos amar as nossas famílias, mas nunca, jamais amar mais do que amamos a Cristo. Porque se nós amarmos a nossos familiares mais do que amamos a Cristo, mais do que o nosso relacionamento com Deus, com Jesus, nós estaremos idolatrando esses parentes. E aí você para pensar, por exemplo, lá em Gênesis, quando Deus havia falado com Abraão, né, que daria Isaac, o filho da promessa, e aí esse pai esperou, até o nascimento de Isaac, quando Abraão já tinha 100 anos. E aí Isaac vai lá, cresce um pouquinho, o menino está com uma certa idade e tal, e aí Deus fala assim, Abraão, eu queria que você sacrificasse Isaac, leva ele lá e sacrifica. Separa comigo, qual é o interesse que Deus tem no sangue de Isaac, no sacrifício do sangue de Isaac? Não parece fazer nenhum sentido, né? Mas para pensar, talvez você está esperando pela oportunidade, pela dádiva de ser pai ou de ser mãe há muitos anos. Imagina Abraão, que esperou 100 anos até o nascimento do seu filho. E até então então ele recebeu a sua bênção. É muito fácil de idolatrar um filho desse, né? A gente é tendencioso a falar, cara, eu esperei tantos anos para receber o meu filho e agora Deus está me pedindo ele. Então, Deus, na verdade, queria testar o coração de Abraão. Afinal de contas, ele estava esperando tanto tempo por essa bênção e Deus falou, Abraão, você ainda ama mais o abençoador do que a bênção? Ou seu coração se corrompeu e agora você idolatra o seu filho? Você ama Isaac mais do que ama a mim?
E Abraão foi aprovado. Uma decisão muito difícil, eu quase não consigo deixar de trazer lágrimas aos olhos, de me imaginar numa situação dessa. E pedir, Deus, que eu tenha uma postura como a de Abraão, né? De te amar, de te servir. Afinal de contas, o meu menino vai fazer 7 anos daqui 2 meses. E não foi fácil o nascimento dele, a gestação da mãe dele. Foi muito difícil, mas eu esperei o quê? 25 anos para que ele nascesse só. Imagina Abraão, que esperou 100 anos. Então pense, não permita que nada vire uma idolatria. Ame a sua família, mas que em momento nenhum ela ocupe o lugar do Senhor na sua vida. Amém? E aí o terceiro passo, já vou acabar, não vou demorar mais tanto, tá? Mas faça a diferença no seu trabalho. O nosso trabalho, para muitos, a gente pode achar que é a nossa fonte de renda, né? Que é a nossa forma de sustento. Mas eu quero te dizer essa noite que quem nos sustenta é o Senhor. O nosso trabalho é apenas o meio que geralmente o Senhor usa para que nós sejamos abençoados com nossos recursos financeiros. Afinal de contas, Deus nos proporciona o trabalho, mas se nós não estivéssemos trabalhando, talvez muitos passaram por isso. Viram a provisão de onde nem acreditavam que sairia a provisão. Então, nosso Deus é o Deus da provisão. O nosso trabalho é algo que o Senhor permite para que nós recebamos a provisão. Não é a provisão o nosso trabalho, e sim o meio pelo qual Deus permite. Partindo desse princípio, a gente precisa entender que o meu trabalho não é só o meu lugar de ganhar dinheiro, mas sim um lugar para que eu seja a luz na vida daquelas pessoas que ali estão. Muitas das pessoas que estão no nosso trabalho talvez tenham resistência, tenham preconceito com igrejas evangélicas. Talvez eles nunca parariam para ouvir a palavra de um pastor, mas que pelo nosso bom posicionamento, pelo nosso caráter, pela nossa dedicação com o nosso trabalho, a gente pode ganhar a admiração dessas pessoas. Em algum momento alguém pode se perguntar, cara, mas o que esse cara tem de diferente? Esse cara é sempre alegre, as coisas estão acontecendo e ele está sempre com um sorriso no rosto, e às vezes a gente dá uma palavra torta para ele, mesmo porque o dia está atravessado, e ele responde com uma palavra mansa que quebra todo o clima. O que esse cara tem? Pô, esse cara é crente, totalmente diferente da visão que eu tinha de crente antes e tudo mais. E aí você passa a estabelecer um relacionamento de confiança com essa pessoa. E aí eu não estou te falando que no seu trabalho você vai parar todo mundo e vai fazer uma célula ali durante o horário de expediente, até porque se seu chefe se pegar, você vai ser demitido, né? Mas que seja um local onde você tenha pleno entendimento que você é uma vitrine. E que pessoas que talvez o nosso pastor não alcançaria, porque não estaria lá no nosso trabalho, e essas pessoas que estão no nosso trabalho talvez nunca se dirigiriam à igreja evangélica, nem dariam ouvidos para qualquer evangelista que estivesse na rua, essas pessoas podem ver em nós uma admiração e algo diferente que gere curiosidade e desejo neles em viver o que a gente vive. E aí, num cenário confortável, um belo dia no café, você pode falar, cara, você aceita ir um dia na minha igreja? A pessoa não vai em si pela igreja, mas ela vai pela confiança que ela tem em você. Ela falou, cara, se essa pessoa está me convidando, ela tem tanta credibilidade comigo que eu vou lá. Então, a gente precisa entender que aonde nós estivermos, nós estamos para ser luz. O nosso trabalho, sim, garante que nós tenhamos um dinheiro no final do mês e tudo mais, porém, ele não é simplesmente para que nós venhamos a ganhar dinheiro, e sim para que nós sejamos luz. Que isso fique muito claro na sua mente, né? E sem contar também que é através do nosso trabalho que nós conseguimos trazer os nossos dízimos e as nossas ofertas à casa do Senhor. Afinal de contas, obviamente é muito importante ter quem sirva, quem limpe, quem recepcione, e não é diminuindo nem um pouco esse trabalho, mas é totalmente necessário que nós venhamos de uma forma natural, né? Necessário que nós venhamos a sustentar a igreja do Senhor com nossos recursos, com nossos dízimos, com as nossas ofertas. Afinal de contas, o microfone que eu estou falando agora, esse sofá que você está vendo sentado aqui agora, a câmera que está fazendo essa gravação, ela não foi doada, ela necessita de um recurso. Pode até ter sido doado por alguém, algum móvel, existem sim muitas pessoas que abençoam a igreja, mas na sua grande maioria nós precisamos fazer um desembolso. A igreja precisa comprar sempre instrumentos, jogo de iluminação, fora que ainda tem a questão do templo, as contas de água, as contas de luz e tudo mais. Então existe um custo que você, com o seu trabalho, consegue ter recursos e aprender a sentir amor, a dizimar e ofertar na casa de Deus para que tudo isso aconteça, para que a cadeira que você senta esteja lá disponível no dia que você venha no culto, né? Nós temos um luxo muito grande até, que nós temos até ar-condicionado na nossa igreja, mas para garantir que esses equipamentos estejam funcionando, nós precisamos ter manutenções e vira e mexe vamos precisar trocar. Então,
nós precisamos sim focar no nosso trabalho também pensando que o reino de Deus precisa avançar, que existem famílias que precisam ser abençoadas com alimento e o lugar de nós concentrarmos esse recurso e direcionarmos é na igreja. Amém? E aí eu queria passar para o quarto e último passo do que eu tenho essa noite, para a gente não se estender demais. Participe de uma obra na igreja, esteja em comunhão com os irmãos. Poxa, Dalton, mas então se esse é o quarto passo, esse é o menos importante. Errou, né? Na verdade, ele é tão importante quanto. Todos os 4 passos que eu estou te passando, eles são fundamentais e os 4 precisam ser cumpridos na sua totalidade. Nós precisamos ter uma busca a alcançar esses 4 passos na sua totalidade em uma ordem para que nós não venhamos a nos atropelar apenas, mas não faz de um menos importante que o outro. Todos os 4 são essenciais para que nós venhamos a ter uma boa vida com Cristo, né? Eu queria ler com vocês o texto agora que está lá em Mateus no capítulo 9 e os versos são de 35 a 38. Já ia se passando por todas as cidades e povoados, ensinando nas sinagogas, pregando as boas-vindas do reino e curando todas as enfermidades e doenças. Ao ver as multidões, teve compaixão delas, porque estavam aflitas e desamparadas, como ovelhas sem pastor. Então disse aos seus discípulos: a colheita é grande, mas os trabalhadores são poucos. Peçam ao Senhor da colheita que envie trabalhadores para a sua colheita. Quem são os trabalhadores? Nós somos os trabalhadores enviados por Deus. Amém? E aí, falando de novo de 1 Timóteo, um livro que eu amo demais, uma carta de Paulo a Timóteo, e aí é no capítulo 5, no versículo 17, diz: os presbíteros que lideram bem a igreja são dignos de dupla honra, especialmente aqueles cujo trabalho é a pregação e o ensino. Uau, né? E aí a gente para pensar, cara, mas espera aí, o meu trabalho ou o reino? Em algum momento eles podem se inverter. Em algum momento Deus pode falar assim: olha, Dalton, a partir de hoje eu não quero mais que você trabalhe no meio secular, eu quero que você viva para a obra de Deus. A partir de agora eu quero te capacitar um ministro do evangelho, você vai viver da pregação, né? Então, quando que isso pode acontecer? É essencial para que isso aconteça de verdade, como o texto fala, né? Os presbíteros que lideram bem a igreja. Aqueles que lideram bem, certamente eles já passaram no passo 1. Eles já amam a Deus de toda a sua alma, de todo o seu entendimento, com tudo que possuem. Certamente eles aprenderam a amar a sua família, a se dedicar à sua família, certo? Terceiro ponto, certamente eles aprenderam que do fruto do seu trabalho, aquela recompensa que chega no final do mês, parte daquilo precisa ser entregue no altar do Senhor. E aí então, essa pessoa foi promovida ao 4º nível e ela pode ser um ministro do Evangelho e de repente inverter esse trabalho, sendo muito mais tempo pastor, ministro do Evangelho, e de repente fazer alguma pequena atividade secular ou até nenhuma. Ah, mas espera aí, para a igreja então, todo mundo precisa ser pastor? Não. Na igreja nós temos vários ministérios que talvez nem demandem que você abandone o seu trabalho, mas que você tenha dedicação, tenha vontade de estar aqui presente. E menciono novamente, né, como eu comentei agora há pouco. Ah, Dalton, mas eu percebo então que eu preciso amar um pouco mais a Deus, não é como eu pensava que era, mas eu não amo a minha família como eu amava. Poxa, então eu preciso abandonar o ministério? Não é isso. Na verdade, continue. Mas tenha motivações para que o seu amor a Deus, o amor à sua família e a sua dignidade no trabalho, que você seja visto como um homem de Deus no seu trabalho, né? Nós conseguimos ver algumas pessoas, eu lembro de alguns relatos de pessoas que falavam, cara, dentro de casa eu me sinto muito bem, na igreja eu me sinto muito bem, mas quando chega no trabalho eu acabo não conseguindo não estar em um ambiente ruim. E eu entendo perfeitamente porque eu já vivi isso. Eu lembro que em um determinado momento eu era crente no trabalho, eu era crente dentro de casa nem tanto, estava aprendendo, né? E ainda continuo aprendendo, graças a Deus todos os dias um pouquinho mais, mas no trabalho eu não conseguia ouvir uma conversa engraçada que eu deixaria de participar. E eu não estou falando que você precisa ser carrancudo e não pode rir nem nada, mas eu digo, você já deve ter uma maturidade de saber assuntos que não valem a pena você instigar ou participar, amém? Então, de uma forma bem rápida, isso foi aquilo que Deus trouxe ao meu coração. Eu espero que de verdade você não se sinta acusado por mim, mas que você se sinta incomodado pelo Senhor se existe algum ponto desse em que você precisa melhorar,
que você pode extrair conhecimento dessa palavra e buscar mais. Novamente eu te encorajo a reler todos esses textos que nós lemos juntos, a buscar essas referências e que isso seja um desafio de vida para você, que você também possa buscar cumprir esses 4 passos na sua totalidade, sem que um atropele o outro, cada um na sua ordem. Em nome de Jesus eu declaro que isso possa ser uma verdade na sua vida. Amém? E aí, agora eu queria convidar vocês a gente participar de um outro momento de adoração a Deus também, que é com os nossos dízimos, com as nossas ofertas. Você pode usar a conta Pix da igreja, usar o QR Code para estar fazendo as suas transferências bancárias aqui, e que Deus te abençoe e multiplique 100 por 1 na tua vida, né, para que a obra dele também seja engrandecida nesse lugar e que você receba toda a provisão do Senhor nesse momento. Amém? Com isso, eu queria estar encerrando, desejando que Deus esteja na casa de vocês, no seu coração e te acompanhe por toda essa semana, que nós possamos nos ver juntos aqui no próximo domingo. Amém, igreja? Tchau, tchau. Valeu. Obrigado.